Bom, estava eu analisando algumas questões que estavam em minha mente e eu cheguei numa conclusão que eu queria passar essa conclusão para vocês, amados. Eu estava pensando, né? Existem tantas denominações, tantos lugares que são intitulados igrejas, deixado em dúvida em relação aos ensinos que têm sido feitos dentro dessas denominações. Por exemplo, você vai me entender melhor. Você vai na denominação, aqui eu não vou colocar nomes, até porque para evitar pioras lá na frente, mas e também para não querer dizer que eu sou contra essas igrejas, né? Mas eu vou apenas esclarecer algo que me deixou com dúvida, porém a palavra do meu Senhor esclareceu para mim o porquê dessa bagunça que está dentro das denominações. Por exemplo, você vai na igreja A, lá na igreja A pode rodar, por exemplo. Os irmãos, numa manifestação que eles acreditam ser a do Espírito Santo, eles começam a rodar, muitos caem no chão, começam a se estribuchar no chão. Já na igreja B, não aceita esse tipo de manifestação. Já é o riso, que o irmão recebe o Espírito Santo e ali ele manifesta como se fosse o Espírito Santo rindo através dele. Então, a manifestação do riso, que é chamado, como a gente conhece, a unção do riso. Já na denominação C, não aceita a unção do riso. Já é aceitável a manifestações de animais. É o irmão que recebe o Espírito Santo e ali ele imita um animal, uma ave, uma águia, um leão e assim vai. Já na denominação D, não aceita a manifestação de bicho. Já aceita a revelação. Ó, irmão, Deus está me mostrando que o irmão tal vai ganhar uma casa, vai ganhar um carro. Deus está me mostrando que tem isso na vida do irmão. Bom, é a revelação. Já a igreja E não aceita revelação. E assim vai. Umas prega que você tem que sacrificar, você tem que dar o seu carro, a sua casa, os seus móveis, enfim. Já outra não prega assim. Já outra fala que lá você não tem que sacrificar, que é mentira esse negócio de sacrificar, que lá a bênção é de graça, enfim. Já uma outra fala que não tem que sacrificar e que a bênção não é de graça, que você tem que dar para poder receber. Você dá o dinheiro, pega um objeto e através desse objeto você vai ser abençoado. E assim vai. Essas são as invenções que infelizmente têm se introduzido dentro das denominações que se intitulam igrejas de Deus, que na verdade não são. Porque igreja mesmo é você, sou eu, é todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas, que vive uma vida de temor, uma vida de santidade, anda na pureza, não vive falando mentira, palavrão, não engana, não é usurpador, não é mentiroso, mas íntegro, reto, temente, é separado do mundo, das coisas erradas do mundo. Esse é o verdadeiro cristão. Essa é a igreja que Cristo quer encontrar quando ele vir para levar
a sua igreja com ele. Então, estas denominações que têm inventado inúmeros absurdos estão aí para enganar e confundir a fé cristã, o evangelho genuíno. Porque aqui na palavra de Deus, em Efésios capítulo 4, nós não vemos essa confusão que temos visto aí. É igreja contra igreja, é líderes religiosos contra outros líderes, enfim, aquela bagunça. Um quer ser mais certo que o outro. E o único perfeito é Jesus. E a única igreja perfeita é aquela que vai se encontrar com Ele nos ares, que procura viver na santidade, na integridade, na pureza. Esta é a verdadeira igreja. Não estou condenando as igrejas, porém eu condeno as heresias, as mentiras, os enganos que têm sido feitos, têm sido falado nestas denominações. Porque se vocês têm um lugar onde se reunir, se reúnam para ler a Bíblia, para discutir questões que irmãos têm dúvida, louve a Deus, adore a Deus, cultive o bem do próximo, o amor ao próximo. Mas esses negócios de heresia, disso que eu falei no início do vídeo, isso é tudo engano, isso é tudo invenção humana. Nunca foi Deus que falou isso. Eu gostaria de ler um versículo para a gente encerrar, que está lá no livro de Efésios capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, vemos aqui na passagem que Paulo explica que há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai, que está em todos, que é em todos. Então, eu entendo assim: se há um só batismo, uma só fé, um só Deus e Pai, que age e que está em todos, por que essa confusão? Porque um quer ser mais certo que o outro. Se Deus é um só e a ideia de Deus é uma só, o propósito de Deus para a humanidade é um só. Por que essa confusão geral? Eu digo geral, em todas as denominações. Por quê? Aqui é a resposta. Há um só corpo. O corpo é um só. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Ele não tem vários corpos, ele só tem um corpo. Você imagina uma perna querendo ir para a direita e a outra para a esquerda. Não tem como, tem que ir as duas para o mesmo lugar. Você imagina a cabeça querendo ir para frente e o corpo indo para trás. Haveria uma confusão. O cabeça não ia ter o controle do corpo, que é isso que está acontecendo nas denominações. O cabeça, que é Jesus, não está conseguindo ter controle do corpo. Por quê? Porque o corpo está confuso, o corpo está dividido em suas opiniões. Mas a palavra não nos deixa enganar. A Bíblia diz que há um só Espírito, um só Deus, um só Pai, que é esse que eu e você deve seguir, temer e crer. Não seguir essas ideias malucas que esses homens ficam implantando dentro das denominações e querendo que você pratique. Uma ideia que ele mesmo teve. Não, siga o que está escrito aqui, ó.
Acredite, há um só Senhor, que é o nosso Salvador. Há uma só fé, a fé que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador, aquele que vai vir para nos levar, para sermos salvos, para encontrarmos com Ele nos ares. Um só batismo. Tem igrejas aí que falam assim: ô irmão, se o batismo não valeu, batiza de novo até morrer, até isso daí morrer, até isso daí ser tirado da sua vida. Nunca essa pessoa vai se batizar, porque o verdadeiro batismo mata a velha criatura, se é ensinado da forma correta. Não há vários batismos. Vou batizar hoje, vou batizar amanhã porque eu cometi algo errado ali. É consequência do pecado, amado. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas o batismo em Cristo é um só. A pessoa torna-se ser uma nova criatura, passa a viver em novidade de vida. Comete erros, comete falhas, mas é uma nova criatura. Não precisa ficar descendo as águas totalmente. Isso já é para você se tornar dependente dessa denominação, dependente do pastor, que na verdade nunca foi pastor. E a Bíblia diz assim ainda, mas a graça foi dada a cada um, para mim, para você, segundo a medida do dom de Cristo. Você tem um dom, eu tenho um dom. Cultive esse dom, ponha adiante esse dom, use esse dom, pregue, ore, visite, enfim, faça a obra de Deus, que é completa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.